Após ser condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, a deputada Carla Zambelli questionou a decisão da corte e fez um desafio inusitado: que a sentença do ministro Alexandre de Moraes fosse submetida à análise de uma inteligência artificial, o ChatGPT. Carla, não faça isso com você mesma. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda aqui no plantão do Peteoro. Cara, Carla. Vamos fazer um curso rápido sobre IA generativa. Carla Zambelli, inteligência artificial não é avaliador de sentença. Inteligência artificial tem um banco de dados em cima de sentenças que provavelmente ele te condenaria de novo, cara. E aí o pior, né, Sofia? A gente tá falando dos bastidores, o pior não é a Carla Zambelli falar uma coisa desprovida de inteligência. É a CNN Brasil ser a correia de transmissão disso, né? Totalmente acrítica, assim, deixando a coisa rolar. A gente vai lembrar com muito carinho do que a Joyce Hasselman já falou da Carla Zambelli nesse corte, tá, gente? Então fiquem preparados aí que o meme vem prontinho para a vossa diversão. Mas vamos lá. Carla Zambelli desafia jornalistas a usarem o chat GPT para analisar a sua condenação. Deputada federal pelo PL afirma ter recebido sinal verde para suspensão de pena na Câmara, o que não é verdade. Após ser condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, a deputada Carla Zambelli questionou a decisão da corte e fez um desafio inusitado: que a sentença do ministro Alexandre de Moraes fosse submetida à análise de uma inteligência artificial, o ChatGPT. Durante uma coletiva de imprensa na sede do PL em São Paulo, nesta quinta, Zambelli disse que já fez o desafio a alguns deputados e que agora faria com jornalistas. Eu mando a peça para vocês de decisão de Alexandre de Moraes, o voto dele me condenando a 10 anos, e vocês joguem isso no chat GPT e perguntem assim para o chat. Aponte, por favor, se há incongruências e por que a Carla foi condenada, quais as provas apresentadas para a condenação dela. O próprio ChatGPT aponta uns 8 tipos de contradições, inclusive para a defesa, disse ela. Se o ChatGPT está apresentando isso, ou se ele não apresenta, isso pouco importa, Sofia. É uma IA generativa. É literalmente você perguntar para sua irmã caçula se ela acha que a sua sentença está com incongruências. Ela não é especialista em nada. Ela mal e mal pega o que o especialista está falando e quando não pega a informação correta, ela gera respostas erradas. Essa é a função de uma IA, minha senhora. É um alerta, inclusive, para a molecada que está usando o chat GPT como se fosse o Wikipedia. Não façam isso. Não façam isso, porque tem muita resposta do chat GPT que está mal indexada, né, Sofia? Vai receber uma bela uma mentira. Cara, vamos lá. ChatGPT e todas essas inteligências artificiais, elas podem ser muito boas, muito úteis para o que elas foram desenhadas para fazer. Sabe o que uma coisa que elas não foram desenhadas para fazer? Analisar peças jurídicas. Ela vai te dar uma resposta? Vai. Essa resposta vai parecer com algo coerente, bem escrito, etc. Vai, porque as ferramentas foram desenhadas para falar como seres humanos. Isso significa que existe algum sentido no que elas estão falando? Não. Para mim, tem um exemplo bem recente, aliás, que eu não sei se você viu a doideira do Grok com os Afrikaners. Não vi. O que ele fez? Então, teve uma notícia que, inclusive, a gente trouxe aqui no Meteoro recentemente sobre como o Trump estava aceitando refugiados da África do Sul, dizendo que estava rolando um genocídio branco na África do Sul. Não. Sim. E daí as pessoas começaram a fazer perguntas pro Grok, a inteligência artificial do Elon Musk, lá no Twitter, sobre o que estava acontecendo na África do Sul, e o Grok começou a dar respostas corretas, por incrível que pareça, dizendo que, olha, não tem genocídio de pessoas brancas na África do Sul. E daí o Elon Musk ficou puto da vida com isso e mexeu lá nas configurações do Grok
E passou por um período, e tem um monte de print disso rodando. Passou por um período que depois eles já deram uma mexida lá de volta, mas passou por um período no qual o Grok, qualquer pergunta que ele fizesse, que você fizesse pra ele, ele dizia que ele começava a falar de violência contra brancos na África do Sul. Você perguntava, você botava uma foto de um Pokémon e perguntava quem é esse Pokémon, ele respondia: esse Pokémon provavelmente é o fulano de tal, e a música Kill the Boer lá na África do Sul é um exemplo da violência contra a população branca, não sei o que. Juro pra vocês. O Elon Musk quebrou a ferramenta, né? Basicamente foi isso. Exato. Deixou ela toda defeituosa funcionando. Outro exemplo que eu acho bem engraçado é quando as pessoas vão lá e perguntam no Google qual o sentido dessa expressão idiomática, qual a origem dessa expressão idiomática. Inventam uma na hora, assim, tipo, qual o significado de enfiou o sorvete na orelha? Existe essa expressão idiomática, enfiou o sorvete na orelha? Não, não existe. Mas ele vai te dar uma resposta inventando toda uma história de qual que é o sentido e qual que é a origem da expressão enfiar um sorvete na orelha, mesmo que você tenha inventado ali na hora. Então, gente, não é pra isso que essas ferramentas servem. Não é pra isso que essas ferramentas servem. Tô dizendo que você não deve usá-las? Não, não tô. Só tô dizendo que vocês devem usar pra que elas servem. E o grande problema, sabe qual que é? É que quem inventou essas ferramentas não quer isso. Quem inventou essas ferramentas quer fazer de conta que elas servem para tudo, porque eles querem que você use. É óbvio. Eles ganham com isso. Eles ganham com hype, eles ganham com o uso. Então as Big Techs vão tentar te convencer que elas servem para tudo. Mas eles são os vendedores, você não acredita no vendedor. É isso. Enfim, A deputada desculpa, foi pessoal. condenada a 10 anos de prisão por invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e inserção de documentos falsos. Os ministros também condenaram o hacker Walter Delgatti a 8 anos de prisão pelo mesmo motivo. Ambos respondem pelo crime de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Além disso, terão que pagar juntos uma indenização de 2 milhões. Zambelli disse que, ainda que injusto, eu vou seguir a decisão. Se tiver prisão, eu vou me apresentar. E ela disse que não vai suportar a prisão, hein, Sofia? E aí fica a CNN. E olha como é que eles dão a notícia da Carla pedindo o chat GPT, que, como você explicou muito bem, Sofia, não é uma ferramenta para fazer revisão de condenação. Olha como que eles dão essa notícia aqui, com a jornalista Débora Bergamasco, que era bem próxima, inclusive, do governo Bolsonaro. Vamos lá. Nessa mesma coletiva, Carla Zambelli pediu que os jornalistas presentes consultassem o chat GPT sobre a condenação de 10 anos de prisão. Segundo ela, a ferramenta de inteligência artificial aponta contradições na decisão. Vamos ver. Eu vou fazer um desafio para vocês. Eu fiz esse desafio com alguns deputados e faço com vocês. Eu mando a peça para vocês de decisão do Alexandre de Moraes, tá, o voto dele me condenando a 10 anos. Vocês joguem isso num chat GPT e pergunta assim para o chat: aponte, por favor, se há incongruências e por que a Carla foi condenada. Quais são as provas apresentadas para a condenação dela? O próprio chat GPT elenca pelo menos uns 8 tipos de contradições, inclusive para a defesa. Sofia, eles só botaram isso. Sabe o que seria uma boa matéria da CNN? Se eles botassem a condenação da Carla e mostrassem outra resposta. Ninguém fez o teste, tipo, foi dado assim, vira correia de transmissão da Carla Zambelli. A Carla Zambelli, que já passou essa vergonha alheia nessa matéria do Tempo, que ela foi chamada de burra com todas as palavras pelo ministro Alexandre de Moraes. Lá atrás, exatamente nesse processo, maio de 2024, Jornal Tempo de Minas Gerais. Tem também o vídeo com isso. Você ia falar alguma coisa, Sophie? Te interrompi, diga. Não, eu só ia dizer que assim, é que pegar e desmentir a Carla, destacar, né, que o chat GPT não serve pra isso, acabaria irritando dois grupos ao mesmo tempo. Acabaria irritando os bolsonaristas, que querem proteger a Carla, e acabaria irritando as Big Techs, né, que também eles não estão... Então, eu acho que eles não estão muito interessados nisso. Não, a CNN, pelo visto, tá de boa com as Big Techs, normal, né? Emissora estadunidense.
E aí nós temos a Carmen Lúcia elegantemente dizendo, chamando ela de desprovida de inteligência, com o Alexandre de Moraes dando um arremate. Vamos lá. Quando Vossa Excelência descreve que havia entre as notas, as providências, a possibilidade de Vossa Excelência ter, inclusive, determinada a própria prisão, eu começo a não me preocupar mais só com a inteligência artificial, mas com a desinteligência natural de alguns que... A Carmen Lúcia ainda falou de inteligência artificial, não lembrava disso, mas enfim. Atuam criminosamente, além de tudo, sem qualquer tracinho de inteligência, porque aí Vossa Excelência se autoprender por uma falsificação num órgão que é presidido por um colega de Vossa Excelência é um salto triplo, carpado, criminoso, impressionante. Só para acentuar a minha preocupação com a desinteligência natural ao lado da inteligência artificial. Vossa Excelência, sempre muito educada, disse a desinteligência natural. Eu chamaria a burrice mesmo, natural, achando, né, que isso não fosse ser descoberto agora. Xandão, não é injúria pelo direito da gente poder chamar as pessoas de burra sem medo de ser feliz. Porque é isso, é total desprovimento de inteligência, e a pessoa, antes de Xandão e antes de mim, a falar a respeito de Carla Zambelli, ela, a grande deputada afundada em votos, que não consegue nem se eleger para vereadora, Joyce Hasselmann, que em 2023 chamou Carla de burra, de biruta e de bandida, diz a Joyce Hasselmann sobre a Carla Zambelli. Mas esse vídeo é mais recente, Sofia, então eu quero trazer o clássico dos clássicos, que é a CPMI das fake news, com Carla Zambelli versus Joyce Hasselmann, e agora não é o meme do meteoro, é um trecho completo daquele momento histórico que não pode ser esquecido nos nossos corações. Obrigado pelo superchat, Vicente. Vamos lá. Acabar com a minha candidatura, pessoalmente falando, com um dossiê que ela enviou para o presidente Bolsonaro e para as pessoas que o cercavam. Ela no dossiê ela dizia que eu era prostituta, abortista e traficante de drogas. Em relação ao dossiê que a deputada afirma que eu entreguei ao presidente da República, essa é a mentira mais deslavada que eu já vi na minha vida. Você mente, Carla Zambelli. Quem me perguntou, textualmente olhando no meu olho, na sala do presidente, depois de eleito, se você tinha sido prostituta na Espanha, foi o presidente. Ele me perguntou. Pergunte a ele o que eu disse. Ele me perguntou. Essa questão de ela dizer que eu era abortista e que eu tinha abortado uma criança, etc., isso não ficou só no dossiê privado que ela mandou para o presidente. Ela também tornou isso público, mas ela publicou isso nas redes sociais, está público, né? Oportunista, eleita com os meus votos, porque é incapaz de fazer uma cadeira na Câmara. Arma como contra o presidente, porque inclusive na campanha eu fiz um teste toxicológico, então imagina uma deputada ter que fazer teste toxicológico para provar que eu não era drogada. Fazer um teste psicológico ia ser bom também. De cinismo. O toxicológico a gente até dispensa, né, Sofia? Nós somos a favor da liberação, mas o psicológico tá precisando, Carla. Nesse nível da deputada Carla Zambelli. Eu nunca vi nada parecido com isso. Não há uma informação aqui que seja 100% verdadeira. Todas ou são mentira ou são manipuladas. E eu vou pegar ponto a ponto. Aliás, eu tenho que pedir perdão realmente ao povo de São Paulo por ter ajudado a eleger essa senhora. Não, você não conhece a lei, você é burra, Carla, desculpa. É isso. Coeficiente eleitoral é calculado pela cadeira. Senhores e senhoras deputadas, vamos manter a tranquilidade. Soma-se os votos da legenda e divide-se pelos mais votados da lista, tá? Então, basta ver a lei eleitoral e pronto. Amiga que dormia na minha casa, que quando estava em depressão, eu ligava para tirar da depressão. Que eu paguei as contas muitas vezes em restaurantes, que comeu na minha casa. Sua, do Alex, seu ex-namorado, que te deu conselhos para que você
segurasse a onda nos seus impulsos para que uma conservadora que se diz conservadora realmente pudesse ser respeitada como conservadora. E você sabe exatamente do que eu estou falando. Então, eu tenho vários vídeos, se vocês quiserem, tá? Da gente na minha casa, num churrasco, a gente dançando, nós duas, dançando, brincando, dançando. Em relação a ser abortista, de fato, eu Segurasse a sua... Eu não lembrava disso. Esse corte é maravilhoso. escrevi isso no Twitter, escrevi com a segurança de que uma pessoa que a maioria de vocês conhecem, a Sarah Winter, que morou na casa dela, ela me contou, ficou com ela um tempo, ficou no seu apartamento, sim, e você me contou algumas barbaridades. A Sarah Winter fez um vídeo em que conta a história narrativa do aborto. A Sarah Winter está sendo Carla processada. Zambelli, eu estou dizendo o que... tudo bem, prova na justiça. Talvez o Marcelo possa falar alguma coisa em relação a isso. Né? E aí é o seguinte, só para retomar aqui, deputado Alexandre Frota, a Sarah Winter fez um vídeo, né, em que ela conta, ela narra como era a parceria das duas no Fêmea. A Carla fez parte do Fêmea, que é um grupo que a gente sabe que é de extrema esquerda. Tem ela na Paulista, a Sarah Winter postou isso com a... Por favor, Sofia, sobre o Fêmea. Gente, o Fêmea não é de esquerda. Não é de esquerda. Pelo amor. Não à toa teve a Carla Zambelli como uma das suas integrantes, né? Exato, sabe? É um grupo feminista, sim, mas vamos tirar uma coisa da nossa cabeça. Nem todo grupo feminista é de esquerda, nem todo grupo ambientalista é de esquerda. Muito pelo contrário, vocês vão achar feminismo radical, né? As radifems, que estão o tempo todo ali, ó, juntinhas com a extrema-direita. Você vai achar os ecofascistas, que são grupos ambientalistas que estão ali, ó, juntinho com os fascistas. Então, não. E Sarah Winter, é só ver. Teve Carla Zambelli, teve Sarah Winter. Uhum. Não. Eu acho que é um grupo bem problemático. Bastante. Mas aí era a Joyce tentando conquistar ainda os votos bolsonaristas e falhando miseravelmente. Vamos ver só o final, porque esse corte é épico. Aquela colazinha de flor, assim, que o pessoal do Fêmea usa, tá? Tava lá, né? E segundo o que a Sarah Winter conta, não é uma coisa que foi tirada da cartola, ela contou publicamente, gravou um vídeo e depois, né, foi aí processada, ficou com medo, né? Mas as informações estão todas registradas na rede, né? Tá lá. E a Sarah Winter conta essa história. E segundo a Sarah Winter, houve uma manifestação num domingo em que a deputada teria colocado dizeres fofos na barriga e na segunda o aborto já estava marcado. Isso foi ela que falou, não fui eu que falei. Não fui eu que falei. Está à disposição na internet de quem quiser. Olha, apenas para comprovar, está aqui foto da deputada Carla Zambelli com a camiseta do Fêmea, com a tiara do Fêmea, grávida, um dia antes de, segundo o que foi denunciado pela Sara, fazer o aborto, com os dizeres na barriga, quero nascer em casa. Isso foi uma manifestação na Avenida Paulista. E, de novo, jamais traria isso à tona se não houvesse a série de mentiras de maneira descarada. Então, eu preciso minimamente informar parte, né? Eu não vou entrar em outros detalhes, ela sabe até por isso que saiu, não vou entrar em outros detalhes porque a Carla Zambelli saiu da sessão mais. Nessa hora. Então é isso, Sofia. Eu acho que terminamos falando da falta de inteligência de Carla Zambelli e terminamos com a pergunta. Joyce, cadê aqueles filmes sobre a Zambelli não sendo a conservadora que vocês esperavam? Conto com você, Joyce. Eu nem sei. Olha, ia me divertir vendo? Ia. Mas eu vou ser sincero, eu acho que nem... Aqui? Ia. Mas eu acho que nem, na verdade, nem é necessário, ela já vai pra prisão, sabe? Já vai pra prisão. É isso. Pessoal, ficamos por aqui então. Isso. A Sofia até desconcentrou. Não, me perdi, desculpa. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias pra vocês.